Olá, querida alma da nova era. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma viagem que eu não esperava que ia ser tão especial assim pra mim. Um único detalhe foi o suficiente para eu trazer esse conteúdo aqui pra vocês e para mudar toda a minha perspectiva dentro daquela viagem. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Melissa e eu criei esse canal justamente para falar sobre as viagens que eu faço ao redor do mundo, mas em primeiro lugar, a autoconsciência. Então, assim, dentro dessas viagens, você vai me ouvir falar não sobre os pontos turísticos, os melhores restaurantes para comer, ou sobre a história do lugar em si, mas mais sobre o que eu aprendo nesses lugares, as pessoas que eu converso e os insights que me vêm que eu só teria realmente estando naquele lugar. E antes que você me ouça falar sobre registros acásticos e você pense o que ela está falando, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, né? Eu explico o que é essa ferramenta maravilhosa que eu uso, né? Eu gosto muito de abrir os meus registros em todas as viagens que eu faço. Mas nessa especificamente para Óbidos, eu não abri, porque eu estava acompanhada, né? Eu estava com a minha mãe. E foi uma viagem meio sem planejamento, a gente fez em cima da hora. E por isso que eu não esperava, assim, que ia ser tão especial. Só que valeu muito a pena fazer. E eu recomendo muito para qualquer pessoa que vá visitar Portugal, né? Pelo menos por um dia. Já dá para conhecer muita coisa, porque não é uma cidade, é uma vila medieval. E ela é completamente, quase assim, cercada de muralhas medievais e dá para você andar em cima das próprias muralhas. Aliás, eu e minha mãe, a gente tentou fazer todo o caminho, só que ela tem medo de altura. Então a gente só fez assim metade, né, da trilha, e ela falava, pelo amor de Deus, vamos descer porque eu não aguento mais, né? Ela ficava agarrada na parede e eu só conseguia rir, né, gente? Mas tudo bem. Óbidos também é muito famoso por alguns eventos que eles têm durante o ano, então o mercado medieval, o festival medieval de Óbidos, a vila de Natal. Então, eu quero ainda ir na minha vida em algum desses eventos, porque tem algumas cidades que mudam completamente, né? Quando tem esses eventos grandes, nem parece a mesma cidade. Só que eu fui dia 24 de agosto de 2025, né, do ano passado, não tinha nenhuma festa nesse sentido, e ainda assim estava bem cheio, então eu quero voltar lá ainda. E também é muito famoso lá uma bebida que eles servem, que chama ginginha. E ela é servida num copinho bem pequenininho, assim, de chocolate. E eu acho que as pessoas adoram, né? Porque, assim, eu não bebo, só que a minha mãe, toda a rua que a gente ia, ela queria pegar uma ginginha. Enquanto ela ficava na ginginha dela, eu entrava nas lojas, né? Eu ficava, dá vontade de pegar tudo, gente. Eu ficava vendo aqueles soldadinhos de ferro, aqueles tabuleiros de xadrez enormes, né? Parecia, eu acho que era manual mesmo. Tinha uns muito bonitos, tudo assim, bem antigo mesmo, bússola, tudo medieval. Mas tinha uma coisa no meio daquilo tudo que eu parei e eu falei assim, não, isso aqui vai embora pra casa comigo. Eu não saio daqui sem isso daqui que parece que foi feito pra mim. E pensa, gente, num caderno que veio dos recônditos da terra. Ele foi feito para parecer vintage, então assim, a capa era muito escura, né? Era um marrom escuro, as páginas eram para imitar aquele aspecto velho, né, amarelado. Parece que ele veio realmente de um filme. E assim, até aí, eu podia olhar para qualquer caderno, né, e sentir aquela vontade de escrever. Só que aquele não, aquele caderno dessa grossura, ele falava assim, não, conte aqui a sua história. E assim, antes de chegar no ponto que eu quero chegar, eu acho importante trazer uma coisa aqui. Para quem não sabe, né, eu comecei a fazer tango não faz muito tempo. Eu tô fazendo com uma das, assim, maiores professoras, assim, é uma referência no mundo do tango. Ela, pra vocês terem ideia, ela já tá nessa vida, assim, eu lembro que ela me falava, tem mais idade do que eu, né? Mais de 21 anos. E ela já foi pra Nova York, ela tava até agora na Itália. Ela é daqui da Grécia, né? Mas ela vai pra Atenas, né? Eu tô em Creta e ela vai pra Atenas também viajar pelo tango. Então, assim, ela viaja o mundo pelo tango. E é muito legal conversar com essas pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem, porque quanto mais você se aproxima dessas pessoas que são apaixonadas pela arte,
que elas fazem, mais você vê o porquê que elas são quem elas são. E um dia essa professora, né, ela estava conversando sobre a trajetória dela no tango e ela falou assim para mim: eu tenho certeza que o tango nasceu para mim e eu nasci pro tango. E ela falava isso sério. Eu sei que o tango nasceu para mim. E ponto final. Então, assim, do mesmo jeito que o tango era para minha professora, aquele caderno despertou em mim aquela paixão do que é escrever. Não tem, por exemplo, também aqueles terapeutas, eu ouço muita gente falar, né? Assim, quando você for escolher um cristal, não é você que escolhe o cristal, é a pedra que te escolhe. Então, foi a mesma coisa com eu olhando aquele caderno. Gente, eu fui pegar o livro e é nada mais do que este caderno. Olha isso, gente. E não é só uma capa. O que você tem, o objeto que você se apaixona, não é só um objeto, mas fala muito sobre você. O seu mundo externo visível, né, que você aprecia, que você se apaixona, né? Pode ser um microfone, um pincel, um lápis, uma câmera, o que for, uma roupa, fala muito sobre você. Então, principalmente quem estuda nessa área, eu acredito, de design, arquitetura, imagem visual, então, nossa senhora, né? Eles sabem o quanto que a cor, a textura, o formato, tudo aquilo impacta, né? E representa um reflexo da sua personalidade, de quem você é e de como que o mundo vai te enxergar. Então, assim, não tem aquela frase, não julgue o livro pela capa? Eu venho aqui falar que sim, julgue desde que seja o seu livro. Se é o seu livro, e o seu livro pode ser literalmente um livro ou pode ser uma outra ferramenta, aí sim, tenha uma autocrítica sobre aquilo que você tem ao seu redor, por que que você escolhe, né, as roupas que você tem ou qualquer outra ferramenta sua. Se vocês repararem, o ser humano ele tá a todo momento querendo contar a sua própria história, né? Por que que vocês acham, por exemplo, que as pessoas querem tanto postar stories, né, fazer postagem, né? E é post. Eu tinha uma época, pelo menos quando eu era adolescente, a gente fazia muito Dix, né? Eu criava uma conta só para os melhores amigos, só para os mais íntimos verem. Até hoje, né? Eu acho que fazem isso. Depois virou os melhores amigos. Então a gente tem, assim, o tempo todo, né, tentando registrar momentos especiais. Hoje em dia, o mais comum é contar mesmo a nossa história através das redes sociais, né, ainda que seja mais uma forma de diversão para a maioria das pessoas, né, sem estratégia, de uma forma até inconsciente, mas de muitas formas a gente tá contando a nossa história, seja de uma forma não verbal ou escrita, né? Cada um escolhe a sua maneira de contar a sua própria história. Então percebe que essa capa virou muito mais do que só uma capa. Ela reflete, por exemplo, uma filosofia muito forte que eu tenho, que eu até compartilhei no Instagram, que fala de uma frase muito famosa de Sócrates, que é só sei que nada sei. Que essa é a sensação que a gente tem quando a gente começa a estudar uma coisa, a gente mergulha dentro de um livro, a gente, nossa, sabe ele inteiro. E quando a gente acaba de estudar aquela coisa, a gente fala, gente, eu não sei absolutamente nada. Essa é a sensação. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem muito mais para aprender. Só que quando a gente faz o movimento inverso, quando a gente se estuda, quando a gente traz a sabedoria que a gente já tem, se transforma aquela frase por um eu sei e me fizeram acreditar que eu não sabia. Então, essa é só uma das filosofias, né, de demonstrar que a antiguidade não está só na capa, mas é a vontade de eu trazer a minha antiguidade, a minha sabedoria antiga, né, para o livro, a minha ancestralidade, não a ancestralidade familiar, mas a minha ancestralidade. Eu também acredito que todos nós, né, nós somos seres infinitos e muitos de nós somos antigos. Então, a gente sabe muito mais do que a gente imagina, né? Não só a experiência dessa vida, mas também de outras. Então, imagina quanta coisa você já não tem para trazer. E como uma pessoa apaixonada por livros, eu venho aqui te falar que não existe nada mais importante do que a sua história. Mas aqui tem uma diferença muito grande entre história e autobiografia.
se a gente considerar que a autobiografia é uma história consciente que você sente que ela tem mais valor porque você é capaz de contar ela. E a nossa história ela é uma integração das nossas vivências junto com a observação que a gente tem diante dessas experiências. E é importante falar que elas não são nem positivas nem negativas, tá? São apenas circunstâncias, fatos que a gente passa na vida. Do mesmo jeito que a observação, eu uso aqui como a mente usada de forma estratégica para você ser consciente. Eu não estou falando daquela racionalização, aquela ruminação de ideias, crenças limitantes. Não, mas na verdade até aqueles pensamentos que você tem para observar os próprios pensamentos, né? O pensamento que pensa sobre o pensamento. Então, realmente é ser puramente um observador, né, da sua própria história. E aí você pode falar, mas que história eu vou contar se eu não lembro nada do que acontecia na minha infância? Eu não lembro o que eu fazia com 3 anos de idade, 5 anos de idade. Mas aqui a gente está falando sobre o poder da arte e ela vai além da sua memória episódica. É um termo que a gente usa, memória episódica, para todos os eventos, né, pessoais que acontecem na sua vida ou para lembrar fatos, por exemplo, o nome do seu amigo, o que você comeu no café da manhã, o que você fez no dia de ontem. Então aqui a gente está falando de memórias que ficam impressas no nosso corpo, memórias assim da alma. Eu, por exemplo, depois de escrever muito, eu percebi que eu só começava a falar sobre a minha história no meu despertar. Para mim, aquele tinha sido o meu nascimento, né? Para trás, né? Antes dos 12 anos, né? 11, 10, eu não comentava sobre. Ou se você é uma pessoa mais velha e tivesse a chance de ler o diário da sua jovem quando ela tinha 15, 16, 17 anos e ver quais eram os pensamentos que ela tinha, né? Sobre a vida, sobre a família, o mundo, sobre ela mesma. Eu, quando eu chegar nos meus 30 anos, eu quero voltar no meu diário de agora, de 21 anos, e ler. Eu quero saber o que eu pensava, quais sonhos foram realizados, o que eu consegui conquistar, o que eu não consegui, o que mudou, né? Ver essa transformação. Então, por esse motivo, né, principalmente para ser você mesmo, o seu próprio leitor, é muito importante a sua história. Isso é legal de dizer, você não vai ser só o escritor, você também vai ter que ser o leitor, né? Na verdade, a sua história, ela só é feita para você. E olha, eu confesso que eu demorei um pouco para perceber o quanto a nossa biografia era essencial na nossa vida. Na verdade, foi um processo, porque eu sempre gostei muito de livros no geral, né? De conhecimentos no geral, sempre fui muito curiosa e tudo aquilo que eu gostava, eu queria mergulhar, me aprofundar. Então, teve uma época da minha vida que eu queria ler tudo, né, sobre o mundo holístico, quando eu descobri o Reiki, né, a astrologia, a numerologia, a cristaloterapia, tudo que envolvia esse mundo holístico, né? Na verdade, foi isso que me fez ser terapeuta holística hoje em dia. Mas também teve uma época que eu queria ler todos os livros de filosofia possíveis, depois todos os livros de literatura. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por alguns tópicos, conhecimentos da vida. E aí, quando eu cresci um pouco mais, né, eu ainda estava cheia de informação, né, assim, confusa na minha cabeça, muito material à minha volta. E quando eu fiz uma sessão de registro akáshico com uma canalizadora maravilhosa, eu admiro muito ela, né? É uma pessoa realmente mágica. Uma das perguntas que eu fiz para o meu eu superior, né, para a canalizadora, foi a seguinte: eu tô no caminho certo, né? Todo o conteúdo que eu tenho até agora, os livros, artigos. Gente, a pergunta foi tão confusa porque eu estava confusa, mas era isso que eu queria dizer, né? Tudo que eu tenho tá certo, porque tava faltando alguma coisa. Parecia que sempre faltava um livro a mais para me preencher. E aí ela falou assim: eles lá de cima estão rindo entre eles e eles falaram, ela realmente acha que existe uma coisa mais bonita do que a história dela. E, gente, essa frase me tocou de uma forma,
Porque do mesmo jeito que esse único detalhe, né, de ter encontrado o livro em Óbidos fez a minha viagem, essa única frase que ela falou na sessão fez toda a sessão. E eu falei assim, meu Deus, era isso que eu procurava. Não o conhecimento, mas o autoconhecimento. Então, aqui eu venho falar que sim, muitas coisas são importantes na sua vida e você tem que sim valorizar elas, mas a alma, ela não quer o importante, ela busca o essencial, ela quer o que deixa ela completa e ela é teimosa, ela quer o que vai te deixar preenchido, ela não quer metade e nem quase o inteiro, ela quer tudo de você. Então, assim, quando as pessoas falam o conhecimento é importante porque ninguém pode tirar de você. Eu venho e falo a sabedoria é essencial porque também ninguém tira de você. E aqui, finalmente, a gente chegou na última parte do vídeo e por isso, só por isso, você tem um desafio. Quando acabar esse vídeo, você vai pegar uma folha em branco e colocar ela na sua frente. E vamos supor que, porventura, um dia, você não vai estar mais aqui na Terra, né? Todos nós, talvez um dia vamos ascensionar. E vai ser questionado para você qual foi a sua história. E você vai ter que ter ela escrito. E o que você vai colocar numa folha em branco? Que não tem absolutamente nada, nenhuma prisão. Você pode escrever o que for e ninguém vai ler. Qual foi a sua história? E eu percebia, por exemplo, que no início de escrever, né, nos meus diários, queridos diários, a minha escrita era muito acadêmica, né, porque a gente aprendeu a não poder falar nem em primeira pessoa, né, colocar o pronome pessoal eu, sendo que é a coisa mais importante que existe, né, e ainda se falar oculta o eu, né, não coloque o eu. Aqui, na verdade, vão ser 2 desafios. Qual é a sua história e começar ela pelo eu. Começa ela assim. E aí percebe, conforme você vai escrevendo a história, se na verdade você tem mais criatividade do que você achava que tinha, né? Ou tá te faltando criatividade. Se na sua história envolve mais pessoas do que você mesmo, você não consegue falar de você. Ou se você começa a sua história só conseguindo fazer uma analogia com alguma pintura, alguma cor que você viu, algum símbolo, ou se você é uma pessoa não, mais racional mesmo, né? E começa pelo modo convencional, meu nome é tal, 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 eu tenho tantos anos. Você percebe quanta coisa a gente consegue ver, perceber, sem nem colocar a caneta no papel? Perceba também se tem alguma coisa que você repete muito, você quer muito falar, ou que você resiste em falar, ou que você queria falar, mas acha que não pode estar na sua história. Tudo isso está contando. Tudo isso é a sua autobiografia. Depois de você colocar tudo aquilo que você sentiu que tinha para escrever, de ter ficado satisfeito com a sua autobiografia, se quiser escrever mais, escreva, que ótimo. Me chama e vamos conversar sobre essa experiência, como é que ela foi para você. Porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas que se preocupam, né, de uma forma tão profunda sobre o autoconhecimento e que principalmente utilizam da escrita, né, como uma fonte da autoconsciência. Eu vou acabar esse vídeo com a melhor frase que eu já poderia ter escutado na minha vida. Você realmente acha que existe alguma outra história mais bonita do que a sua? Então é isso, um beijo e até a próxima viagem.